Nós estamos sendo manipulados? Você tem essa consciência? Eu não quero aqui trazer algo sobre teoria da conspiração, mas existem princípios, existem técnicas, existem formas de você fazer com que o outro deseje o que você deseja, que o outro faça o que você quer que ele faça. Isso é simplesmente psicologia, isso é psicanálise. Inclusive, Edward Bernays, não sei exatamente se é assim que se pronuncia, é o sobrinho de Freud, foi sobrinho de Freud ali em meados do século XX, e ele traz, com a psicanálise do seu tio, essa forma de manipulação das massas. Ele escreve o livro Propaganda, em 1928, se eu não me engano, ali, década de 20, ele trabalha em várias empresas, em várias indústrias, utilizando formas de atrair. Ele cria algo que se chama a teoria do consentimento. Então ele entende como a massa funciona e trabalha isso para aumentar os lucros das empresas. Por exemplo, teve um episódio que ele foi contratado por uma empresa de cigarros para aumentar as vendas do cigarro. Então ele faz algo, ele vai despertar o desejo das mulheres, porque as mulheres até então não fumavam muito. E para aumentar os lucros dessa empresa, era bom que as mulheres fumassem. Ele pega mulheres num evento que tem ali, que é um evento muito grande, ele pega as mulheres, contrata mulheres e as mulheres vão acender esse cigarro no meio desse evento com um slogan, Tochas da Liberdade. Ele associa a liberdade com o cigarro, a liberdade das mulheres. Então ele manipula, e isso apareceu nos jornais, isso apareceu na mídia, e as vendas aumentaram. Então ele compreende esses mecanismos e isso é o que acontece hoje. Não se trata de teoria da conspiração, mas existe um governo invisível, como Bernays fala, que está por detrás manipulando e conduzindo milhões de pessoas. Sem que você saiba, sem que você tenha consciência, você está sendo conduzido pela mídia, pelo discurso, pela narrativa, pela fala. Então quando a gente vê, por exemplo, o vídeo do presidente Lula falando que o trabalho dele é implantar o socialismo e que isso pode demorar anos, décadas, e a gente vê esse vídeo, essa entrevista, ele falando isso que é o trabalho da vida dele. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Isso quer dizer que existe uma programação, isso quer dizer que existe uma ação para essa implementação. Ou seja, existe uma intenção, existe algo intencional na mudança social. Então ele vai trabalhar para que isso aconteça, utilizando mecanismos, técnicas de manipulação, narrativas, discursos. Isso é o que acontece. E as pessoas, elas caminham no seu dia a dia sem perceberem isso. Elas compram ideias, elas são movidas pelo instinto, elas são movidas pela emoção, não pela razão. Tanto que a gente vai ver vídeos, por exemplo, seja de esquerda ou de direita, no campo político, pessoas defendendo líderes, homens, seja Bolsonaro, seja Lula, mas muitas vezes nem sabe o porquê estão fazendo isso. Mas eles estão movidos num grupo. Eles estão dentro de um pensamento coletivo, não exatamente por aquilo que pensam ou que acreditam. A mente dessas pessoas foi conduzida à heteronomia, ou seja, à lei do outro, e não à autonomia. Foi levado a uma regressão infantil, a um estado primitivo. E isso é interessante, porque isso também faz parte de um mecanismo que é dividir para conquistar os impérios, os governos totalitários que houveram na sociedade, utilizaram isso, que é a fragmentação do tecido social em grupos antagônicos e cria uma espécie de pseudo-coletivo. As pessoas vivem pelo coletivo. Elas perderam a essência da autonomia. E fragmenta
com grupos. Grupos dos negros, das mulheres, dos homossexuais, dos militantes de esquerda, dos militantes de direita, vários grupos, cada um com a sua verdade absoluta, cada um com seu estereótipo, cada um com a sua luta. E esses fragmentos acabam dividindo a força da nação, a força da sociedade. Isso é algo que Jesus já falava na Bíblia. Casa dividida não subsiste. O reino dividido não subsiste. Então, o princípio da divisão para você conquistar, implantar ou implementar algo é o que sempre foi usado. Ayn Rand, que é a filósofa, ela fala sobre isso, sobre o coletivismo, sobre essas ideologias, grupos ideológicos que acabam militando e brigando entre si. E é uma perda do individualismo, é uma perda da individualidade. Pensa-se apenas no coletivo. Você sai de si, você perde, como eu digo, a autonomia. Você vive sobre o outro. Existe um outro em que eu devo obedecer. Um grande outro, daí Lacan, psicanalista, vai falar do grande outro social que te conduz. Você vira um sujeito nesta relação de poder, como diria Foucault. Você se cinde, um sujeito cindido, e você vai cegamente nessa ideia de pertencimento do grupo. Há um excesso de coletividade, ausência da individualidade. Não é mais o que eu penso. Tanto que nessas entrevistas que acontecem no TikTok, Instagram, quando alguém vai perguntar sobre o que ela acredita, ela não sabe exatamente defender o porquê ela, mas ela fala daquilo que o coletivo fala. Mas ela não sabe exatamente. Ela é movida por isso. Eu lembro que quando eu dava aula para crianças do 5º ano, elas chegavam, na época que começou a divisão ali entre Bolsonaro e Lula, elas chegavam e brigavam uma com as outras, crianças de 10, 11 anos de idade, porque o Lula é isso, porque o Bolsonaro é homofóbico, o Lula é ladrão. São apenas crianças, mas elas não sabem o que estão falando. Elas são movidas por um discurso que ouviram em casa, que ouviram na mídia, que ouviram na televisão. Elas são o sujeito da heteronomia, da lei do outro, da fala do outro, do discurso do outro. Existe essa regressão psíquica, e Freud vai falar sobre isso na Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde se abdica da autonomia racional e retorna ao estado primitivo. Imagine que lá, antigamente, na sociedade, nós vamos imaginar isso, a sociedade vivia no campo da tribo. Era tribal, era coletivo, vivia-se pelo coletivo. E o processo de civilização é ir descobrindo o indivíduo. O processo educacional, a própria palavra educação significa guiar para fora. É guiado para fora do coletivo para se descobrir o indivíduo dentro do coletivo. Não é o coletivo exatamente que me comanda, mas eu sou um indivíduo que reconheço a minha potência, a minha fala, eu saio do estado infantil, eu passo a ter voz por mim mesmo. A própria palavra infância é infante, que é não ter voz, e quando eu vou saindo dessa infância, eu vou tendo voz, minha voz, meu desejo, meu querer. Esse é o processo civilizatório. Só que a partir do momento que a gente perde esse processo, perde a voz do indivíduo, entra no coletivo, passamos a entrar na tribo novamente. Guerreamos pela tribo, matamos pela tribo. Assim como aconteceu agora com Charlie Kirk, que foi morto no meio de uma palestra. Alguém, movido por um ideal, uma ideologia coletiva, entendeu que deveria fazer aquilo. Não por ele, mas pelo coletivo. E a partir do momento que você sai dessa civilização, dessa condição civilizatória, educacional, você passa a viver na tribo, você regride, perde-se a capacidade de dialogar, de verbalizar. Você entra na tribo, você vive pela tribo, tudo que resta é a violência, quando não se tem mais essa capacidade educacional de verbalizar.
As pessoas perdem a sua capacidade de voz pessoal, voz individual. E elas vivem pela voz do coletivo. Elas vivem pelo discurso. Elas matam pelo outro. A narrativa é feita para proteger o coletivo. A lei não é mais feita para proteger o indivíduo, mas sim o discurso, o grupo. A proteção existe para o grupo, não mais para o indivíduo. A lei é feita para proteger a esquerda, a lei é feita para proteger a direita, a lei é feita para proteger os negros, a lei é feita para proteger as mulheres, o grupo, mas não o indivíduo. A partir do momento que o indivíduo ele se desconecta desse pensamento da narrativa do grupo, ele está desprotegido, porque a lei não protege mais ele. Então, como diz Rand, o coletivismo sustenta que o indivíduo não tem direitos, que sua vida e trabalho pertencem ao grupo. Pertence ao grupo agora, sua vida. Você em si não tem direito. E nesse sentido, quando governos ou ideologias promovem divisões internas entre grupos, estimulam uma heteronomia, isto é, a submissão da vontade individual a um poder externo em detrimento da autonomia. Essa perda da individualidade pode ser vista como regressão ao estado infantil de dependência, no qual a massa se torna incapaz de exercer juízo crítico independente. Não há uma independência do indivíduo. Freud vai dizer o seguinte: tal massa primária consiste de certo número de indivíduos que colocaram um único e mesmo objetivo no lugar de seus ideais de eu e que, por conseguinte, se identificam uns com os outros em seus eus. Mas, para que se fortaleça essa divisão social, para que as pessoas sejam mais manipuláveis, suscetíveis a um grande outro, é preciso atingir a família, porque a família é um núcleo de socialização que ameniza as pulsões primárias do indivíduo, para que o indivíduo possa ir para a sociedade, para que o indivíduo possa viver e saber conviver. A família é a primeira instituição onde o sujeito aprende a regular suas pulsões. Sua dissolução gera dependência e submissão ao coletivo. Você vai encontrar isso em Freud, lá na Psicologia das Massas. E Freud também vai dizer que nessa família é a matriz do superego e que sua fragmentação deixa o indivíduo vulnerável às massas. Então, a princípio, se você quer aumentar essa divisão na sociedade, você vai ter que dividir a família. Porque quando você isola um membro dessa família, que esse núcleo familiar, sobretudo a família tradicional, onde tem função paterna, função materna, se você dilui isso, se você desconfigura isso, você deixa o sujeito mais vulnerável, suscetível, porque ele vai buscar refúgio no grupo, ele vai buscar acolhimento no grupo, ele vai buscar pertencimento no grupo. Então é muito mais fácil ele aderir às narrativas e os discursos. Isso é um princípio que você vai ver na selva. O leão, quando ele vai para matar, para se alimentar, ele não busca exatamente a presa que está dentro do coletivo. A estratégia, em sua grande maioria, é isolar esse animal do grupo, porque ele se torna uma presa mais fácil. Então o isolamento, a desconfiguração da família faz parte de todo esse projeto de dividir para conquistar. A autoridade dos pais, enfraquecida por mudanças sociais mais amplas, perde sua eficácia e a família já não consegue proteger seus membros contra as pressões desintegradoras da vida moderna. Você vai ver isso em Lasch, A Cultura do Narcisismo, de 1991. Então, se a gente pensa em cuidar da sociedade, em diminuir essa divisão, a gente precisa pensar e repensar a família. A tática de dividir para conquistar, associada ao coletivismo e às técnicas modernas da manipulação, gera, portanto, recapitulando, uma regressão psíquica e social, tornando as massas suscetíveis ao totalitarismo,
E essa lógica não apenas enfraquece o indivíduo, mas também fragiliza a família, minando a base da vida comunitária e da formação subjetiva. A integração das análises de Freud, Rand, Bernays, Arendt e Lasch demonstra que a luta pela autonomia individual é inseparável da preservação da família como núcleo de resistência frente à fragmentação ao controle das massas. É imprescindível olhar para a família. Todo governo totalitário, seja de esquerda e de direita, seja o que for, todo desejo de implementação de algo, vai buscar fragmentar. Hannah Arendt fala isso. Essa fragmentação social é terreno fértil para regimes totalitários. O totalitarismo encontrou um ambiente pronto não apenas na atomização da sociedade, mas na destruição de todas as conexões sociais e políticas tradicionais. Esse é o objetivo. Quebrar os limites, as bordas. Dividir, fragmentar. Porque aí ocorre a fragilização. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões das massas é um elemento importante da sociedade democrática. Aqueles que manipulam esse mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível que detém o verdadeiro poder. Bernays fala isso no livro A Propaganda. Então esse governo invisível está aí. Talvez você ainda não esteja consciente. Mas a partir do momento que você tiver luz, você vai perceber as articulações que existem. Isso não é... Não quero entrar no mérito da conspiração, teoria da conspiração. Mas como eu disse no início, é algo natural. Se você quer que as pessoas façam aquilo que você vai usar de artifícios e técnicas para manipular. E esse é um princípio que atinge a família e que precisa ser visto. Porque a partir do momento que você tem uma família que constrói o indivíduo com confiança, autonomia, iniciativa, produtividade, identidade, com potência de ação, para ser senhor, não servo, você desconstrói o sistema de manipulação. Porque esse indivíduo está fortalecido para não cair nas artimanhas, para não entrar nos grupos, nas ideologias. Por isso a base da primeira infância é extremamente importante. Função paterna, função materna. Esse processo de educação é guiar para fora, guiar esse indivíduo para fora. Não apenas no coletivo, porque quando a gente nasce, nós nascemos no coletivo. Estamos ali sobre a lei da mãe, do pai. Mas o papel dos pais é tirar a identidade desse filho para fora, educar e guiar para fora, para que ele se torne um indivíduo, não simplesmente um sujeito nas relações de poder, mas alguém que tem voz, que saiu da infância, da infante, não se torna manipulável e que não esteja submetido como um sujeito cindido na lei do grande outro. Aí a gente começa a desestruturar o sistema. É preciso isso para a prevenção de uma sociedade saudável.